Saudamos a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs da nossa querida Igreja do Barreiro. Estamos na vossa presença para, mais uma vez, cruzarmos as palavras, eu e a nossa querida irmã Joana Castelo, em torno da lição número 6, da lição da Escola Sabatina, do terceiro trimestre, que no livro do Êxodo, nesta parte 6, vamos falar a travessia pelo Mar Vermelho, noutras versões, pelo Mar Vermelho. Dizer que no livro de Êxodo 14, 13 e 14, Moisés disse, tanto inspirado por Deus, através do Espírito Santo, disse aos seus liderados: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isto Moisés falou antes, muito antes do mar se abrir. Eu realço essa parte para dizer o seguinte: o ser humano, mergulhado ainda numa natureza pecaminosa, tem, em muitos momentos da sua vida, memória muito curta. Digo isso porque antes deles atravessarem pelo Mar Vermelho, nesse grande milagre, já tinham os israelitas todos, já tinham assistido, como é que eu digo, o grande milagre, embora doloroso, deles terem saído à pressa, quando eles muito menos esperavam, saído à pressa do Egito, onde os próprios egípcios estavam tão preocupados que eles saíssem, porque todos os primogênitos dos egípcios tinham morrido, crianças inocentes, e eles, por esse livramento, ou seja, por esse mal, estavam a deixar o Egito, quando muito menos eles esperavam. Esse foi um grande milagre. Porém, quando chegaram no mar, ou seja, junto do mar, viram, ou seja, esqueceram-se de tudo aquilo que tinha acontecido na vida deles. Por isso é que Moisés, antes de Deus abrir o mar para o meio dele, disse: não temais, os egípcios que vocês estão a ver hoje, nunca mais vocês os verão. E eu, antes de passar a palavra à minha amiga irmã Joana Castelo, gostaria de dizer que o faraó, na nona praga, disse: Moisés, não volte mais aqui. Não volte mais aqui. Se voltares, eu te mato e nunca mais me verás. Ou seja, nem eu te verei, nem você me verá. E isso se cumpriu fielmente nas palavras dele, sem ele pensar que o filho dele, o sucessor no trono, iria morrer e ele mesmo iria morrer no Mar Vermelho e nunca mais voltaria a ver Moisés. Obrigada, irmão Benineco, pela cedência da palavra. Saudar a todos que vão nos acompanhar. Eu gosto muito dessa lição, porque a própria lição vai nos dizer que essa experiência que o povo de Hebreu teve é um dos grandes milagres que eles já puderam experimentar na mão de Deus. Fora o grande plano de redenção que nós vivenciamos pelo resgate através de Jesus Cristo, de toda a história do povo de Israel que eles viveram, de todos os milagres, todos os livramentos que eles já passaram, esse foi o maior de todos. Isso porque, se nós observarmos a lição, vai dizer que, humanamente falando, era impossível o povo de Israel fazer a travessia do mar, porque não tinha como eles conseguirem fazer a travessia. Só poderia ser por um milagre. E nós constatamos que o sobrenatural aconteceu porque Deus teve misericórdia do seu povo e não permitiu que os egípcios magoassem e oferissem o seu povo até poder fazer então a travessia. E olhando para o verso áureo, me leva a pensar que naquele momento eu tento imaginar como é que estava aquele povo. Atordoado. Tinham uma promessa de que seriam levados à sua terra. E eles conseguiram sair daí protegidos pela mão de Deus, tal como nós conseguimos estudar na lição passada. Na 10ª praga, eles tiveram a misericórdia, foram poupados. Isso seria um sinal mais importante de que
independentemente dos egípcios se aproximarem lá junto ao Mar Vermelho, eles poderiam fazer a travessia, mas naquele momento o povo estava angustiado, preocupado se realmente poderiam passar. Mas nós olhamos para um Moisés já maduro espiritualmente, que tinha uma grande intimidade com Deus, e pediu ao povo para não ter medo, porque ele sabia que o mesmo Deus que permitiu que eles saíssem de lá, poderia os fazer passar. Então, se nós observamos na lição de domingo, irmão Beneneco, o ide e adorai ao Senhor, eu gosto muito, por quê? Porque aqui nós encontramos um faraó que reconhece o poder do nosso Deus. Só que ele reconhece o poder do nosso Deus, não porque realmente ele sentiu prazer em adorar o nosso Deus, muito pelo contrário. Faraó não sentiu prazer, ele tinha temor das consequências que poderiam surgir se ele continuasse a endurecer o seu coração. Tanto é que, se nós observarmos, irmão Beneneco, Deus, quando fala com Moisés para ir avisar a Faraó que o povo de Israel saísse para ir adorar ao deserto, a promessa que Deus e o plano que Deus entregou a Moisés não foi um plano completo. Por quê? Tem 3 versículos, em 3 capítulos, que Deus fala a Moisés, diz a Faraó que o meu povo precisa sair por 3 dias para adorar. A Bíblia não diz claramente quanto tempo durou a travessia, desde sair do Egito até chegar ao Mar Vermelho. Mas nós vimos um faraó preocupadíssimo, que ele não queria mais permitir que nada daí acontecesse. Ele permitiu que o povo saísse para adorar. Mas agora, irmão Beneneco, eu faço uma pergunta. Por que Faraó pediu que Moisés pedisse que Deus também o abençoasse? Mesmo ele sabendo que há muito desobedeceu a Deus, por que ele pediu que Deus o abençoasse? Praticamente já introduziu, né, a sua locução nessa parte, introduziu. Ele pediu que Deus também o abençoasse, porque simplesmente, atenção, simplesmente queria que o mal que até aí os magos, até a maioria da população, tinha reconhecido que, ao não deixar Israel ir, a nação egípcia iria desaparecer do mapa, tinha que terminar, mas era simplesmente querer pedir a Moisés que Deus falasse, que Moisés pedisse a Deus que acabasse com o mal, não que ele reconhecesse literalmente, profundamente, porque arrependido, reconhece que Deus é poderoso, até porque na primeira aparição de Moisés, na segunda e até na terceira, ele disse: eu não conheço o Senhor, eu sou o Deus na terra. Por isso, era que simplesmente Deus acabasse com a devastação da nação egípcia por tantas pragas que já tinham surgido no Egito. Por outro lado, isso nos mostra o seguinte: o nosso arrependimento não pode ser simulado, não pode ser igual o de Judas, tem que ser igual a de Pedro. Portanto, Pedro e Judas andaram o mesmo tempo, os mesmos anos com Jesus Cristo, ouviram os mesmos sermões, eram os discípulos próximos de Jesus. Pedro era um dos 3 próximos de Jesus e Judas era o tesoureiro. Portanto, Judas, segundo o espírito de profecia, também fez milagres, mas no momento assim, no momento de entregar o coração a Deus, Judas não entregou, ficou remoçado. Então, Faraó, comparando com Judas, tinha remorso, tinha medo do que iria acontecer se Israel não fosse. Porém, iria a Israel, mas que Egito não sofresse mais nada do que estava a sofrer, ou seja, pior do que tinha sofrido até aquele momento. Por isso, para Deus agir totalmente no meu coração e no coração dos amigos que nos assistem, tem que ser de dentro para fora. Não é dos lábios para fora. Não é aquilo que o outro está a ver, mas aquilo que Deus está a ver. Então, o nosso arrependimento tem que ser sincero, não por medo de sofrer as consequências, mas porque Deus é realmente a chave para a solução dos nossos problemas, mesmo que a gente não veja. E, irmão Beneneco, o que também me chama a atenção nessa lição é o facto de
o povo do Egito também se sentiu constrangido com as perdas todas que tiveram dos seus filhos, que começaram a ceder tudo que o povo precisava para levar. Não pensaram 1000 vezes, começaram a entregar tudo. E nós vimos que esses bens que eles cederam depois foram utilizados pelo povo quando estavam a fazer a caminhada no deserto. Mas o que me faz pensar é o facto de que tantos anos que eles trabalharam nunca foram pagos por aquele sacrifício todo, porque uma vez sendo escravo, eles não tinham os mesmos benefícios nem os mesmos salários. Então, tudo aquilo que eles levavam de lá não era nada mais, nada menos do que o que era deles por direito de tudo quanto não lhes deram. Agora, Exatamente. se nós olharmos para a lição de segunda-feira, que tem como tema consagração dos primogênitos, irmão Beneneco, diferente daquilo que aconteceu no Egito, em que, lamentavelmente, tiveram que perder os seus primogênitos, desde as pessoas aos animais, aqui Deus vem pedir algo a Moisés. Ele pede que o povo de Israel consagrasse os seus primogênitos a Deus. Agora eu pergunto ao irmão Beneneco, por que Deus pediu isso para o povo de Israel? Qual era a intenção que Deus tinha para com esse povo ao consagrarem os primogênitos? A lição a tirar aqui é que a prata e o ouro, a terra e tudo o que existe na terra, tudo que há no universo, eu vou avançar mais, é de Deus. Por isso, os primogênitos, estou a falar seres humanos dos israelitas, eram também do Senhor e tinham que ser consagrados ao Senhor, porque, assim como pediu Deus a Abraão que consagrasse em sacrifício Isaac, o primogênito dele, o único filho dele, mostraria no futuro, livrando Isaac daquela morte imediata, que Deus não passaria a morte do seu filho, mas passaria dos primogênitos israelitas, para que estes vivessem em santidade, em novidade de vida, porém, ferindo Jesus Cristo por causa das nossas transgressões. Irmão Beneneco. E uma das coisas que eu também pude observar nessa lição é o facto de que a consagração dos primogênitos seria uma ferramenta espiritual para que o povo em memória pudesse lembrar a libertação e pudesse lembrar tudo aquilo quanto Deus fez para esse povo enquanto os primogênitos foram poupados. E se nós observarmos na história, na altura dos hebreus, na época do Êxodo, os primogênitos tinham uma figura muito importante para eles, porque eles representavam a continuidade das gerações, mas também representavam a força e a riqueza de um povo, e eles eram tidos como herança. E se nós olharmos para aqui, não só olhamos os primogênitos do povo dos hebreus como um símbolo para a libertação, também olhamos para a continuidade das gerações que haveriam de surgir, para que nelas se constatasse as misericórdias de Deus sendo poupado, mas também sendo lembrado que tudo quanto eles tinham, como o irmão Beneneco disse, tudo era honra e era para a glória de Deus. Os primogênitos dos hebreus eram de Deus e eles precisavam lembrar isso, eles precisavam recordar isso para estarem sempre juntos de Deus. Ao observarmos a lição de terça-feira, tem um tema muito importante sobre atravessando o Mar Vermelho. Eu falo que essa é a lição. Irmã Joana, eu gostaria de lançar aqui um ponto ainda, antes de irmos atravessando o Mar Vermelho, que aqui na consagração do primogênito, devemos entender que Deus quer que haja simbiose entre o poder dele e aquilo que a gente aceita, ou seja, Deus deu instruções de que eles seriam livres, definitivos, da escravidão egípcia, porém, deviam consagrar os primogênitos a ele. Ou seja, os israelitas tinham que fazer alguma parte na aliança. Ou seja, a fé sem obras é morta. Certo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Era só para lançar isso. Sim, muito obrigada, irmão Beneneco, sem problemas. Bem,
Na lição de terça-feira, tem como tema Atravessando o Mar Vermelho. Eu digo que é o ponto-chave da lição da semana, porque aqui nós encontramos a posição e as mãos poderosas de Deus a colocar o seu plano em prática para que esse povo pudesse conhecer a liberdade. Porque eu digo, nesse ponto, nessa lição, o povo de Hebreu ainda se considerava como escravo, porque eles murmuraram por terem saído do Egito e estado lá. Mas, se nós observarmos, quando o povo de Israel sai do Egito, eles estavam a ser acompanhados por Deus. Primeiro, por uma coluna de nuvem e por uma coluna de fogo. Essa coluna de nuvem os poupava do sol e os guiava. E a coluna do fogo iluminava e os protegia. Se nós observarmos, essas colunas estavam sempre à sua frente. Mas quando eles chegam no Mar Vermelho, acontece algo extraordinário. Ela vai para trás, impedindo que o exército do Egito os ferisse, tanto é que a coluna de fogo, que era luz para o povo, o exército do Egito, era trevas. Eles não conseguiam enxergar o povo do Egito sendo protegido pelo próprio anjo do Senhor. E algo extraordinário é o fato de que, amados, José morreu, mas antes da morte, ele pediu que fosse levado à sua terra natal. Ele tinha esperança e acreditava que seria levado. Mas o povo de Israel, estando em vida, tendo presenciado todos os milagres que Deus favoreceu quando ainda estavam no Egito, sendo retirados de lá, posto de frente ao Mar Vermelho, faltou uma pequenina fé para acreditarem que eles seriam tirados daquele lugar e seriam mais uma vez poupados e que nada os poderia acontecer. Irmão Beneneco, estamos aqui diante dessa situação. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos imaginar que nós somos o povo e o Senhor nos pediu uma posição. O que é que nós vamos fazer de diferente agora? Pois, isso nos leva a José 24:32, que, né, tempos depois veio realçar o fato de que José, que viveu, ou seja, sofreu antes, nós sabemos isso, sabemos a história, mas viveu no palácio, era o governador do Egito, enfim, por meio dele a família foi poupada e por meio dele Israel se multiplicou tanto até que no dia da saída eram mais de 2 milhões de pessoas. Mas dizer que a pergunta que me faz é: quando estamos diante de um grande problema, reforçamos a nossa fé em Deus ou desfalecemos? Ou seja, sabiamente, e vou já responder, sabiamente, Deus levou Israel num caminho mais distante do que, para ir para Canaã, havia um caminho muito próximo, que era sair do Egito e passar pelos filisteus, que lhe levava muito pouco tempo para Canaã terrestre. Porém, como Deus conhece o fim desde o princípio, vendo o coração do ser humano, que é uma máquina que não avança, é uma máquina que só recua, pôs Israel num caminho mais distante, porque no mais próximo, eles, com as dificuldades na caminhada, voltariam facilmente para o Egito. Ou seja, no Egito, deixaram lá o vômito deles, que é o pecado, podemos dizer, e que com dificuldade voltariam para o próprio vômito. Então, como estavam num caminho muito distante, onde voltar para o Egito era muito mais difícil, mas também ir para Canaã, o mar estava à frente deles, o que queriam fazer? Exercer fé que Deus iria lhe livrar ou murmurar. Foram o mais fácil que nós fizemos. Murmuraram. Nós também, diante de muita dificuldade, murmuramos. Mas o senhor está mesmo comigo? O senhor não está vendo? Então, mas eu faço isso, eu devolvo o dízimo, eu vou todo sábado, vou para a igreja, eu faço isso, eu jejuo, dou isso, faço aquilo, já visitei, já... Então, mas senhor, por que não me tira disso? Mas aqui vem aquilo que eu disse no princípio. A nossa memória é sempre curta quando as benesses nos são tiradas. Ou seja,
quando a continuidade daquilo que parece ser bom já não é efetivo, não é efetiva, nós aí dizemos, Deus realmente não está conosco. Então, o que eu aconselho para mim, para os amigos que nos assistem, é que, diante de grandes dificuldades, até porque Deus foi real para Israel literal e Deus é real para Israel espiritual, que somos nós. Sempre que tivermos num beco sem saída, e há um pastor que diz assim, o inimigo pode sorrir de nós porque estamos encurralados, mas se estivermos encurralados com Deus, temos saída. Se estivermos encurralados sem Deus, não temos saída. Amém. Irmão Beneneco, eu estava aqui a refletir sobre algo muito importante a respeito do coração de Faraó, que foi revelado a sua verdadeira intenção quando ele persegue o povo de Israel. Se nós observarmos no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 18, Êxodo, capítulo 5, versículo 3 e Êxodo, capítulo 8, versículo 27 e 28. Vamos só ler o capítulo 8, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe e orai também por mim. Quando Moisés chega até Faraó e apresenta o cumprimento daquilo que Deus o pediu para fazer, que queria que eles saíssem de lá para ir adorar ao deserto num período de 3 dias, na mente de Faraó, ele pensava que essa adoração ao deserto seria uma adoração temporária e que o povo do Egito depois, o povo de Israel, desculpa, depois voltaria para continuarem a ser escravo. Por isso ele diz, vão, mas não vão longe. Só que, quando o povo chega até o Mar Vermelho, antes mesmo da travessia, e ele se apercebe que, na verdade, o percurso já não era de 3 dias e que eles estavam a demorar para voltar. Aí declaram que o povo de Israel fugiu, e Faraó diz que o povo de Israel fugiu, porque ele não estava a contar, que o povo de Israel estava a ir a uma caminhada definitiva e que já não voltaria. Isso desperta a ira de Faraó e vai atrás do povo mais uma vez para que pudessem pegar a todos e o regressassem. Porque a lição vai dizer que o povo de Israel, eles andavam de uma forma dividida, em acampamento como um exército. Ora, vejamos, eles carregavam bens, carregavam crianças, mulheres, idosos. Então, a trajetória de sair para lá até o Mar Vermelho, os teólogos dizem que aproximadamente foi por aí em 3 a 5 dias. A Bíblia nada fala disso, mas já passa dos 3 dias que o povo havia pedido para que eles fossem. Mas também a lição fala de um ponto muito importante, que é o fato de muitas das vezes nós termos saudade e nos conformarmos de uma situação vivida que não era agradável para nós só pelo fato de que Deus apresenta a promessa, diz o que eles têm que fazer para chegar até lá, mas o povo, como não avista as dificuldades que poderiam surgir para chegarem até a terra prometida, há um obstáculo que aparece e eles começam logo a murmurar e começam a ter saudade da escravidão. E isso para nós nos dias de hoje não tem sido diferente. Muitas das vezes reclamamos de onde Deus nos tirou porque achamos que o lugar era confortável, era apropriado para nós, porque não estamos preparados para viver o mais e o sobrenatural de Deus. Porque a nossa fé, de tão pequena que é, desacreditamos que os milagres de Deus podem se manifestar no momento que a gente menos espera. E era tudo aquilo que Deus queria que o povo tivesse naquele momento, que acreditasse que o milagre seria feito no meio deles. Mas aquele povo murmurou. Mas graças a Deus, no meio de muita gente que murmura, há sempre um sedento e confiando a Deus, e foi Moisés que pediu ao povo para ter calma, para confiar em Deus e pediu que o povo acreditasse que seriam livrados. Isso encontramos logo de seguida na lição de quarta-feira, seguindo em frente pela fé, irmão Beneneco. Sim, foi
Moisés realmente não é por acaso que foi apelidado, e Deus é que disse, como o homem mais manso sobre a terra. Os 40 anos de aprendizado no deserto lhe fizeram uma pessoa muito diferente e saiu de lá com muita fé, muita vontade de vencer, apesar das dificuldades. Ele, por cada murmuração, só dizia: não temais, o Senhor é convosco, não temas, estáis quietos, estejam firmes, Ele vai agir. Agora, será que eu tenho essa fé? Será que quando Deus me diz, é aqui, eu vou mesmo? Ou só quando uma pessoa, um líder, um ancião, um pastor, o amigo, o pai, etc., me dizer que é aqui, aí sim vou acreditar porque é a pessoa que eu vejo. Mas aqui, Moisés era o que se comunicava com Deus e ele transmitia ao povo aquilo que Deus lhe falava. E era tudo pela fé. Hoje, 2000 anos depois de Jesus já ter nos libertado do pecado, continuamos a vacilar, continuamos a ser essas pessoas de vamos à frente, voltamos, vamos à frente, voltamos, ficamos no meio, queremos desistir. Mas Deus diz: no mundo tereis aflição. Eu venci o mundo através de Cristo. Amém. Tende bom ânimo. O que importa, Romanos 12, 10, é vocês terem paz enquanto aguardem a segunda vinda de Cristo. Mas temos seguido em frente pela fé, ou quando as coisas acontecem, estamos a ver aí seguimos. Então, o convite é: avancemos pela fé, porque Deus é real ontem, ou foi real ontem, é real hoje e será real à frente. Amém. Olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Era uma batalha que nem era do povo de Israel. Aquela luta era de Deus. Deus estava a pelejar pelo povo de Israel. E estava a pedir: não marchem quando o mar se abrir. Marchem agora, antes mesmo do mar se abrir. Porque nós não precisamos avistar a bênção do Senhor para acreditar que aquele lugar, aquele caminho é o certo. Então o Senhor queria que pela fé aquele povo acreditasse que quando Moisés estendesse a vara, o milagre poderia acontecer. E nós vimos o que aconteceu. O mar se dividiu em duas colunas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, e o povo de Israel passou a seco. Amém. E o que me chama a atenção na lição é o fato de que as mesmas águas que foram bênção para o povo de Israel foi maldição e destruição para o povo egito. Por quê? Porque eles não estavam preparados para experimentar aquela bênção que não era deles. Porque Deus sabia que se aquele povo também passasse, continuariam a perseguir o povo de Israel. E não era isso que o Senhor queria que acontecesse. Muito pelo contrário. Quando Deus prepara um livramento para as nossas vidas, ele acontece de todas as formas, não importa como é que os nossos inimigos serão destruídos. Quando a mão de Deus está lá, a vitória acontece. Marchem. E Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor dividiu a água. Nossas batalhas não são vencidas por nós. As nossas batalhas são vencidas por Cristo Jesus. Porque a própria Bíblia vai dizer que Cristo venceu o mundo. Então, toda a nossa confiança, tal como Moisés teve e outros profetas tiveram, deve vir de Jesus. Porque toda essa experiência maravilhosa que o povo de Israel viveu não se compara com o plano da redenção que é Jesus Cristo. Apesar de ser um milagre extraordinário que eles experimentaram, mas nada do que eles viveram se compara com o sacrifício de Jesus na cruz. Não tem comparação. E tudo isso nos remete para ver que Deus é tão bondoso que até o seu primogênito não poupou para que nós pudéssemos ser libertados e pudéssemos ter o privilégio de futuramente
cantarmos e declararmos santo, santo, santo. Vamos olhar para a lição de quinta-feira, o cântico de Moisés. Sim, irmão Benenego. Já para terminar mesmo, nosso tempo já terminou, já acabou, mas sim, aqui o cântico de Moisés é a coroa de todos, deles, né, que já estavam do outro lado do mar, vendo os egípcios todos mortos, incluindo Faraó, e eles a cantarem a vitória, Êxodo 15, 1 até 21, que também encontramos em Apocalipse 15, coincidentemente, verso 12 até 4. O cântico de Moisés, o autor aqui nos chama atenção, ou faz aqui um realce, de que o cântico de Moisés deve fazer parte daqueles que têm Deus não só como Deus, mas como Senhor de suas vidas. Deus tem o controle de tudo, absolutamente tudo. E, inclusive, um filósofo alemão, Immanuel Kant, disse que Deus é tão justo que devemos acreditar que, para além dessa vida aqui, onde as pessoas morrem, há vida além da morte. Ou seja, vamos sofrer, estamos a sofrer, não sei ainda o que é que nos aguarda amanhã, mês que vem, ano que vem, enfim, mas temos que ser gratos, temos que cantar a vitória como os israelitas cantaram depois de terem atravessado. E a irmã White disse, né, que o cântico de Moisés devia ter sido entoado antes do mar se abrir, mas Deus permitiu, mesmo assim, por causa da incredulidade deles, que cantassem depois deles atravessarem o mar. Por isso, nós devemos ser gratos e cantar o cântico de Moisés antes do livramento estar à nossa frente ou à nossa vista. E o tempo já se foi, eu penso que há muita só coisa queria para falar, dizer eu vou terminar aqui. Esse tema final. Sim, vou terminar aqui. Sim, vou terminar aqui e dizer que eu e os amigos que nos assistem, os irmãos da Igreja do Barreiro, devemos apreciar o amor de Deus por aquilo que Ele fez, faz e principalmente por aquilo que Ele vai fazer que a gente ainda não viu. Se isso não faz parte do nosso cristianismo, então nós não amamos a Deus. Amém. Uma das coisas que também me leva a ecoar no último tema sobre o cântico de Moisés é o facto de que todas as nações virão até Deus e vão se prostrar e adorar a Deus. E uma das coisas extraordinárias é quando reconhecemos a bondade de Deus sobre todas as coisas e sobre quem Ele é, e reconhecemos que se sofremos é com Cristo, se morremos é com Cristo, se prosperamos, todas as dificuldades e bênçãos que nós passamos, tudo é pela honra e pela glória de Deus. Porque se assim for, nós vamos compreender que todas as coisas são dele, que possamos confiar nessa promessa que tanto quanto o Senhor livrou o povo de Hebreu, também nos livrará na sua segunda via por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Essa é a nossa oração para os nossos amados irmãos que vão nos acompanhar. Amém, amém. Amém.